Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam prontos para mais uma aventura incrível. Estamos aqui de novo, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, o tema é de arrepiar. Hoje, a gente vai se aprofundar num assunto fascinante e apavorante ao mesmo tempo: a fúria da natureza. Preparem-se para imagens impressionantes. E quando eu digo fúria, não tô falando daquela garoa chata que te impede de ir na padoca, não. Tô falando de algo muito mais intenso. Tô falando de verdadeiros espetáculos de destruição. Ciclones, furacões, tornados, tsunamis, fenômenos que desafiam a nossa compreensão. A lista é grande e o estrago colossal. A força dessas tempestades é algo que nos deixa sem palavras. Essas forças indomáveis da natureza já deixaram cicatrizes profundas na história da humanidade, mudando o curso de muitas vidas, mostrando que, por mais que a gente queira controlar tudo, ainda somos formiguinhas perto da fúria do planeta. A natureza sempre encontra uma forma de nos lembrar disso. Ao longo do vídeo, vamos relembrar alguns dos desastres naturais mais marcantes da história. Preparem-se para uma viagem no tempo. Vamos entender como eles aconteceram, o tamanho da destruição, o impacto na vida das pessoas e, claro, as lições que podemos tirar de cada um desses eventos. É um aprendizado constante. E calma lá, que eu sei que aqui no Brasil, a gente não tem furacão. Tornado gigante é raridade, mas não se iludam. Temos nossos próprios desafios. O Brasil também tem seus perrengues climáticos, tipo as enchentes em São Paulo. A força das águas pode ser devastadora. Então se preparem, porque a viagem vai ser tensa, informativa e com aquela dose de nostalgia que você só encontra aqui. Bora lá! Vamos juntos nessa jornada. Nossa história começa em agosto de 2005, no sul dos Estados Unidos, uma região conhecida por sua resiliência e cultura vibrante. Imaginem uma cidade vibrante, cheia de música, cultura e história, de repente transformada num cenário de caos e destruição inimaginável. Essa é a história de Nova Orleans durante o furacão Katrina, um dos desastres naturais mais devastadores da história americana. Com ventos de 280 km por hora, uma loucura, o Katrina avançou pelo Golfo do México que nem um monstro furioso, ganhando força a cada minuto, sem dar trégua. Quando finalmente chegou na costa americana, a fúria da tempestade foi devastadora, deixando um rastro de destruição por onde passou. Casas viraram pó, carros viraram barcos, e a cidade ficou parecendo um quebra-cabeça gigante de entulho, um cenário de guerra. Mas o pior ainda estava por vir, algo que ninguém poderia prever. O Katrina não só trouxe ventos destruidores, como também causou uma mega enchente, algo que a cidade não estava preparada para enfrentar. Os diques que protegiam Nova Orleans não aguentaram a pressão da água e romperam, inundando quase 80% da cidade, transformando ruas em rios. Ruas viraram rios caudalosos, casas sumiram debaixo d'água e milhares de pessoas ficaram ilhadas, sem ter para onde correr, sem esperança. No fim da tempestade, o saldo era assustador. Mais de 1.800 mortes, um prejuízo de 125 bilhões de dólares e uma cidade completamente destruída, em ruínas. Mas o Katrina não foi só uma tragédia natural, foi também uma falha nossa, uma falha humana. A resposta lenta e desorganizada das autoridades americanas piorou ainda mais a situação, mostrando a fragilidade da nossa infraestrutura e a importância de estar preparado para esses eventos climáticos extremos que podem acontecer a qualquer momento. Se você acha que já viu tragédia, segura essa. O ciclone Bhola, um dos desastres naturais mais devastadores de todos os tempos. Em novembro de 1970, essa fúria da natureza atingiu em cheio o que hoje é Bangladesh, protagonizando um dos capítulos mais tristes e devastadores da história da humanidade.
Imaginem só, um ciclone monstruoso, com ventos de quase 200 km por hora, se formando no Oceano Índico, ganhando força e velocidade a cada momento. A tempestade era tão forte que, mesmo com a tecnologia da época, pouca gente previu o tamanho do desastre que estava por vir. A infraestrutura de previsão meteorológica era limitada e ineficaz. E então, o ciclone Bola chegou em Bangladesh com tudo, trazendo destruição e caos. Vilas inteiras sumiram do mapa, plantações foram destruídas, e a força da água levou tudo que encontrou pela frente, deixando um rastro de devastação. E para piorar, uma onda gigante, impulsionada pela fúria do ciclone, invadiu o continente, engolindo tudo num mar de lama e destruição, transformando a paisagem em um cenário apocalíptico. É difícil saber o número exato de vítimas, mas estima-se que o ciclone Bhola tenha matado mais de 500 mil pessoas, se tornando o ciclone mais mortal da história. Um recorde trágico e sombrio. A tragédia marcou Bangladesh para sempre e expôs ao mundo a fragilidade dos países em desenvolvimento diante da fúria da natureza, destacando a necessidade urgente de melhores sistemas de alerta e preparação para desastres. Então, pessoal, preparados para mais um capítulo da nossa série sobre a fúria da natureza? Agora vamos falar do furacão Harvey, que, em 2017, resolveu transformar o Texas num piscinão gigante, só que sem a parte divertida, né? O Harvey era daqueles furacões que gostam de causar. Ele chegou com chuvas torrenciais sem fim, choveu tanto que os meteorologistas ficaram sem palavras. Imaginem casas, carros, tudo debaixo d'água. A água tomou conta de tudo, transformando ruas em rios e deixando um rastro de destruição absurdo. E o pior, os prejuízos foram astronômicos. Mais de 125 bilhões de dólares, uma mixaria, né? Um dos desastres naturais mais caros da história dos Estados Unidos. Milhares de pessoas perderam suas casas, seus bens, suas vidas. O Harvey deixou uma marca profunda no Texas, mostrando que, por mais que a gente tente controlar a natureza, ela sempre dá um jeito de mostrar quem manda. Se você acha que já viu de tudo em termos de desastres naturais, se prepare para conhecer o tornado Tri-State, o rei do caos que deixou sua marca nos Estados Unidos em 1925. Imaginem, um tornado tão forte que atravessou 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana, mais de 350 quilômetros de pura destruição. É como se a natureza tivesse dado uma canetada furiosa no mapa do Zeuá, e o estrago foi colossal. Cidades inteiras viraram pó, transformadas em um monte de entulho. Casas, prédios, tudo virou pó. O resultado? 695 vidas perdidas e milhares de desabrigados, sem ter para onde ir. O tornado Tri-State deixou uma cicatriz profunda na história do Ziquaio, um lembrete assustador do poder implacável da natureza. Preparados para mais um capítulo dessa saga pelos desastres naturais? Agora, vamos para as Filipinas, em 2013, para conhecer a fúria do tufão Haiyan, um gigante inesquecível. O Haiyan era daqueles tufões que entram para a história. Com ventos de mais de 315 km por hora, ele chegou nas Filipinas com tudo. Vento para derrubar poste, arrancar árvore e fazer casa voar. O resultado foi catastrófico. Cidades inteiras arrasadas, parecendo cenários de guerra. Casas viraram escombros, árvores foram arrancadas e carros ficaram empilhados. Mais de 6.000 pessoas morreram por causa do Haiyan e milhões ficaram desabrigadas. A tragédia comoveu o mundo e vários países enviaram ajuda humanitária às Filipinas. Um triste lembrete da força da natureza e da importância da solidariedade.
O próximo capítulo da nossa saga da Fúria da Natureza. Voltamos para agosto de 1992, quando o furacão Andrew, um monstro de categoria 5, resolveu aparecer na Flórida. Imaginem ventos de 270 km por hora, capazes de transformar casas em palitos de fósforo. O Andrew não estava para brincadeira. Ele varreu a Flórida, deixando um rastro de destruição inacreditável. Casas viraram pó, carros viraram sucata, e a paisagem ficou irreconhecível. 65 pessoas perderam a vida, uma tristeza imensa. Mas sabe o que é impressionante? Apesar de toda a destruição, o Andrew serviu de alerta para os Estados Unidos. Depois dele, os americanos perceberam que precisavam levar a sério a construção em áreas de furacão. Novas leis, códigos de construção mais rigorosos, tudo para evitar que uma tragédia como essa se repetisse. O Andrew deixou uma lição importante. A natureza é poderosa, mas podemos nos preparar melhor para enfrentá-la. Se você pensa que já viu tudo em termos de desastres naturais, prepare-se para conhecer o tornado de Daulatpur Saturia. Em abril de 1989, esse monstro de vento resolveu visitar Bangladesh, deixando um rastro de morte e destruição inesquecível. Imaginem a cena. Um redemoinho gigante, com ventos fortíssimos, arrancando árvores como se fossem palitos. Casas, carros, tudo virou pó. O tornado passou por Daulatpur Saturia, destruindo tudo. O saldo? Mais de 1.300 mortes, milhares de feridos e devastação total. É de cortar o coração. A gente percebe como a vida é frágil, como a natureza pode apagar tudo num instante. O tornado de Daulatpur Saturia serve como um lembrete brutal do poder da natureza e da importância de estarmos preparados. É um alerta para nunca subestimar a fúria do vento e lutar por um futuro mais seguro para todos. Estão todos prontos para conhecer um verdadeiro titã? Hoje vamos falar do Super Tufão Chip, o Chuck Norris dos furacões. Esse monstro de 1979 é o maior e mais intenso ciclone tropical já registrado. Sério, esse negócio era colossal. O Chip tinha mais de 2.200 quilômetros de diâmetro, quase a distância entre São Paulo e Manaus. Se fosse uma pizza, alimentaria o planeta inteiro. Mas calma, apesar do tamanho assustador, o Chip não fez tanto estrago quanto se imaginava. Ele passou a maior parte do tempo no Pacífico e quando chegou no Japão, já estava bem mais fraco. Ufa! Mesmo assim, o Chip entrou para a história como um exemplo da força bruta da natureza. Um lembrete de que, por mais que avancemos, ainda somos pequenos diante da fúria dos elementos. Será que estamos preparados para o próximo Chip? E chegamos ao furacão Mitch, em 1998, que deixou uma marca profunda na América Central, principalmente em Honduras e Nicarágua. Imaginem chuvas torrenciais absurdas, transformando rios em monstros. Vilas inteiras desapareceram. Pontes viraram palitos. Mais de 11.000 mortes, um número assustador e um prejuízo incalculável. O Mitch foi um recado da natureza. Quem manda aqui sou eu. E a gente sabe que isso pode acontecer de novo. Por isso, é importante se preparar, ajudar quem precisa e aprender com o passado. Em 2019, a África sentiu a fúria da natureza com o ciclone Idai. Moçambique, Zimbábue e Malawi foram atingidos em cheio. Chuvas torrenciais transformaram cidades em lagos, carros, casas, tudo flutuando. Mais de 3 milhões de pessoas afetadas. Muita gente perdeu tudo. Viu sua vida ser destruída em horas. O Idai escancarou a fragilidade da África diante das mudanças climáticas. Um alerta para a gente acordar e agir para evitar que essas tragédias se repitam.
E aí, galera, chegamos ao fim dessa viagem pelos desastres naturais. Vimos como a fúria da natureza pode ser devastadora, mas também vimos a capacidade do ser humano de se reerguer, se unir e superar as dificuldades. Esses eventos, por mais terríveis que sejam, nos ensinam a valorizar a vida, proteger o meio ambiente e estar preparados. A natureza é poderosa, mas nós também somos. Gostou do vídeo? Então manda pra geral, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, galera, e até a próxima!